E no dia 5 de agosto, bombou no Twitter a hashtag #ReleasedAyerCut. Pra você que não tá ciente disso, significa liberar o corte do David Ayer, que é o diretor do Esquadrão Suicida de 2016. Não sabe nada sobre isso? Então assiste esse vídeo que eu vou situar você de tudo. Fala galera, aqui é o Alex e você está no Snyderverso. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da liberação do corte do David Ayer do Esquadrão Suicida e o que significa isso. Tá muito mais próximo do que a gente imagina ou não? E qual é dessa situação toda? É parecido com o Snyder Cut ou não é? Então vamos nessa. Galera, pra vocês entenderem, o David Ayer é o diretor de Fúria, com Brad Pitt, o Shia LaBeouf, etc. É um filme muito bom de guerra. E ele também é o diretor de Esquadrão Suicida, Bright, etc. Bright do Will Smith na Netflix e Esquadrão Suicida de 2016. O que acontece? Logo que o Snyder tava finalizando o Batman vs Superman, o filme ficou pronto, mas nesse meio tempo, a Warner... Entre a Warner lançar Batman vs Superman e depois lançar Esquadrão Suicida, houve um choque, né? Do filme ser muito dark, segundo críticos, do Batman vs Superman ser muito dark, etc. Toda aquela palhaçada que a gente já conhece. E aí isso afetou demais o Esquadrão Suicida do David Ayer. Ele teve que refilmar diversas cenas, tornar o filme muito mais light, ou seja, muito mais alegre, digamos assim, mais engraçado, com muita música, assim, tipo um Guardiões da Galáxia, digamos assim, que era o que a Warner queria, né? O filme fez uma bilheteria estrondosa, que foi 740 e poucos milhões de dólares. Os filmes do início do universo de si foram todos muito bem, então Homem de Aço com 600 milhões, o maior filme de Superman da história, Batman vs Superman com 872 milhões, mais as vendas de DVD que bateram 1 bilhão, com as vendas de DVD da Ultimate Edition, que é a versão Ultimate, Batman vs Superman bateu 1 bilhão, e teve o Esquadrão Suicida do David Ayer nesse meio tempo, que teve esse tom que eu contei pra vocês. Então a Warner ela decidiu mudar no meio do caminho, só que o problema desse filme é que o corte que a gente viu no cinema, e tanto corte estendido também, eles não foram editados pela equipe do David Ayer. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O filme, basicamente, foi levado a uma empresa que faz trailers. E essa empresa que fez os trailers do filme também editou o filme. Só que uma empresa que faz trailers... Porque tem empresas, né? As publishers, as produtoras dos filmes, Warner, Disney e tal, eles mandam para uma empresa terceirizada que faz o trailer específico. Acho que poucos diretores fazem seus próprios trailers, como o Zack Snyder, por exemplo, ele faz os próprios trailers com a equipe dele. Mas a maioria desses filmes de estúdio são feitos os trailers por terceiros. E aí, normalmente quando o diretor não tem controle criativo sobre a obra, normalmente é feito por terceiros, tá? Então, no caso do David Ayer, como teve esse choque, a Warner mandou para uma empresa terceirizada fazer os trailers. E essa empresa ficou responsável pelo corte que saiu no cinema. Por isso que o filme começa cheio de música, cheio daquele estilo, apresentando os personagens e aí lista as habilidades deles ou coisas que eles fizeram. Então, todo o filme é mais alegrezinho, digamos assim, cheio de neon, porque foi editado por essa empresa em cima da hora, certo? O que acontece? Por que isso aconteceu? Já expliquei que foi por causa de Batman vs Superman. Mas e aí, como é que a gente sabe que na real não foi o David Ayer que quis fazer um filme desse jeito? Primeiramente porque o David Ayer já falou sobre isso, ele já falou claramente sobre isso. Não era a intenção dele. Pra vocês terem noção, o editor original do Esquadrão Suicida era que editou o filme, o corte do David Ayer, é o mesmo editor da trilogia de filmes do Batman do Nolan. Era o editor-chefe do Nolan, que editava os filmes do Christopher Nolan, que até, inclusive, esse editor faleceu recentemente. Mas o corte do David Ayer tá lá pronto. Além disso, a trilha sonora do Esquadrão Suicida não seria repleta de música, seria uma trilha sonora própria, que foi criada e foi feita. Como eu disse, as mudanças foram feitas em cima da hora. Então a trilha sonora, que foi feita por um músico de fato, está no corte do Ayer, que não foi revelado ao público. Na verdade, o corte do David Ayer, ele nunca foi mostrado em nenhuma sessão de teste para justificar as mudanças que tiveram no filme. Foi muito mais questão do Geoff Johns, que é aquele quadrinista famoso que se meteu na Liga da Justiça, e também Esquadrão Suicida, porque ele estava se tornando como se fosse o head da DC, o dono da DC, porque eles já estavam escanteando para trazer o Geoff Johns para o topo, tanto que o Geoff Johns foi quem trouxe o Joss Whedon para reescrever Liga da Justiça, etc. Então muitas mudanças foram feitas a pedido e a mando deles. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Na abertura, quando aparece a Arlequina no filme do Esquadrão Suicida, aparece responsável
pela morte do Robin, junto com o Joker, junto com o Coringa. Só que o David Ayer já revelou no próprio Twitter que ela não estava presente na morte do Robin, porque ela ainda não era Arlequina. O Coringa, ele foi mandado pro Asilo Arkham depois de ele ter matado o Robin. Só que a Arlequina só conheceu o Coringa no Asilo Arkham, porque ela é a doutora Harley Quinn. E foi lá que ela conheceu o Coringa e foi lá que ela se transformou na Arlequina. Então ela não tem como ter participado da morte do Robin. Então ele já revelou que isso foi a ideia do Jeff pra ser colocado no filme. Ferrou completamente a linha do tempo do filme. A gente sabe que todo o terceiro ato do filme seria diferente. Inclusive David Ayer revelou que nas primeiras ideias seria o Lobo da Steppe que apareceria no final do filme. Depois eles mudaram porque o Lobo da Steppe ia ser usado em Liga da Justiça. Então seria um parademônio chefe que estaria no final do filme, um parademônio líder, digamos assim, que apareceu na linha Nightmare, no Pesadelo do Batman em BVS. Ele aparece dando um soco nas costas do Batman, ele seria o parademônio líder, digamos assim. Então tudo isso, todo aquele terceiro ato com a Enchantress, que é a bruxa, tudo aquilo seria em volta de abrir um portal, um boom tube, um tubo de explosão para esses seres de Apocalipse. Então estaria tudo relacionado. Os filmes eles fariam muito mais sentido conectados, porque seria uma storyline só. Não seria aquele filme que é separado do universo e não se encaixa em nada. Todos os filmes teriam relação. Inclusive esses portais e tudo mais estariam relacionados às caixas maternas. Outra coisa também. Então muita coisa foi modificada, muitas piadas foram introduzidas, sem falar que o filme ficou todo picotado. A gente tem algumas cenas online, eu não posso passar aqui senão o vídeo vai ser derrubado, mas a gente tem algumas cenas online que provavelmente estão no meu Twitter aí. Se você não me segue, @spndarkness, na qual eu já compartilhei diversas vezes esses vídeos de cenas completas do corte do David Ayer que vazaram, mas são cenas totalmente diferentes. Inclusive, ele já falou que o Coringa do Jared Leto seria totalmente diferente. A maior, 80% das cenas dele foram refilmadas, todas. Por que todas e é só 80%? Porque os outros 20% foram cortados do filme. Então, além das 80% de cenas dele foram refilmadas, 20% do que ele fez extra foi totalmente cortado. Por isso que o Jared Leto, quando deu a entrevista no lançamento do Esquadrão Suicida, ele tava putaço, velho. Ele tava de cara, mano, dizendo, não sei, a Warner cortou a maioria das minhas cenas. Então ele tava muito pistola, sabe? Então, o que aconteceu? Ontem, no dia 5 de agosto, eu tô gravando esse vídeo dia 6, o pessoal subiu a hashtag Release Ayer Cut. Então o filme, sabe, o filme foi lembrado de novo e subiu essa hashtag. O David Ayer tá em cima ali no Twitter conversando com o pessoal, porque aconteceu o seguinte: quando James Gunn entrou pra DC, ele tava apoiando muito o David Ayer na liberação do Ayer Cut, do corte do David Ayer, do Esquadrão Suicida, porque o James Gunn dirigiu a sequência de Esquadrão Suicida, né? Então ele disse, se dependesse de mim, com certeza eu liberaria o corte do David Ayer. E aí deu uns meses depois ele vira o presidente da DC. E cadê o corte do David Ayer? Ele nunca mais comentou sobre isso, nunca mais falou sobre isso. Então o David Ayer sentiu, porque o David Ayer acreditou no que ele tava falando, no que o James Gunn tava falando, e o James Gunn, como um bom mentiroso, foi lá e não deu moral nenhuma mais pra isso. Então, cara, os fãs... Ontem foi aniversário do James Gunn, dia 5 de agosto foi aniversário do James Gunn, e os fãs da DC levantaram a hashtag Release the Ayer Cut pra dar um ok aí, James Gunn, teu aniversário? Então a gente vai pedir o corte do outro Esquadrão Suicida, do David Ayer. A gente quer ver a versão dele. E, cara, essa versão prometia muito. Além disso, a gente sabe também que o Deathshot, o pistoleiro, ele ficaria com a Arlequina no final do filme. Eles se beijam no filme. Tem até uma foto que o David Ayer postou deles se beijando. Eu vou botar aqui pra vocês. E aí a Arlequina ia deixar o Coringa pra ficar com o pistoleiro. Só que tem mais. O Coringa, ele aparecia no terceiro ato do filme. Ele apareceria no terceiro ato do filme. Tem várias fotos dele no terceiro ato. E no filme que saiu no cinema, ele foi totalmente cortado desse terceiro ato. Então o Coringa estaria lá. Porque a bruxa, a Enchantress, ela estava prometendo ao Coringa que ele se tornaria o rei de Gotham se ele ajudasse ela, e é por isso que isso acontece. Então ele trai a Arlequina, ele se junta à bruxa, então, pra se tornar o rei de Gotham. Inclusive, a gente tem informações de que teria muito mais cenas do Ben Affleck como Batman. O Batman enfrentando o crocodilo, putz, que eu me esqueci o nome dele, mas é o crocodilo, aquele do Esquadrão Suicida. Ele enfrentaria ele, mostraria como cada um dos vilões foi capturado, tá? Mostraria como cada um deles foi capturado. A morte da família do Diablo. E também, então teríamos o Batman do Ben Affleck,
enfrentando o pistoleiro, prendendo ele, que seria uma cena totalmente diferente. O Batman enfrentando o Coringa e a Arlequina, prendendo a Arlequina, seria totalmente diferente também. Vocês têm que entender que o filme teria muito mais contexto, seria muito mais robusto, e esse corte já existe. O David Ayer falou que o corte tá pronto, ele precisa de alguns ajustes só de efeitos especiais, principalmente no terceiro ato, mas de resto tá tudo pronto, tá cortado perfeito. Inclusive ele chamou um monte de fãs, inclusive da página Ayer Cut no Twitter, e mostrou o filme pra eles, cara. E os caras acharam demais, os caras ficaram de boca aberta com o filme. Porque seria um filme sério. E se você quer ter uma ideia de como seria esse filme, mas eu não vi nenhuma cena, assiste o primeiro trailer de Esquadrão Suicida na Comic Con de 2015. O David Ayer falou que o filme seria naquele tom. É aquele filme que seria. Que é um tom bem mais sério. Inclusive, diversas cenas que estão naquele trailer não estão no filme que saiu em 2016. Então assistam esse trailer lá, eu vou deixar aqui na descrição o link. Além disso, falando em El Diablo, o El Diablo, ele não seria morto. No final do filme ele se transforma naquela entidade de fogo pra destruir o outro vilão de CGI e tal, e morre. Só que já foi vazado cenas dos efeitos especiais, dos artistas de efeitos visuais, que mostram que o Diablo tava vivo no final do filme. Inclusive, David Ayer postou uma foto ontem deles todos reunidos e o El Diablo tá lá vivo. Na cena que foi no cinema ele foi só apagado daquela cena. Então todos estariam vivos no final do filme. Então tem muitas mudanças significativas. O Batman do Ben Affleck teria muito mais participação na trama do filme. Mostraria ele prendendo diversos vilões, inclusive o Crocodilo. Então, rapaziada, é muito maior do que a gente imagina. As coisas começaram a acontecer quando eles cortaram meia hora de Batman vs Superman, a Warner. 2 semanas antes do filme sair no cinema. Segunda coisa que eles fizeram foi picotar o Esquadrão Suicida. Só que o Esquadrão Suicida saiu em 2016, um ano antes de Liga da Justiça. Só que isso já era um aviso pra gente, mostrando, cara, eles vão fazer alguma coisa com o filme da Liga. E de fato fizeram a mesma coisa que fizeram com o David Ayer um ano antes. Então vale muito a pena lutar por esse corte. O David Ayer tá postando muita coisa no Twitter. Vou deixar o link do Twitter dele aqui embaixo pra vocês acessarem, porque tem muita coisa que ele tá postando, muitas cenas, etc. E eu espero que dessa vez a gente esteja mais próximo do que a gente imaginava, porque muita gente tá postando. O Jared Leto postou uma foto ontem comemorando o aniversário do Esquadrão Suicida. Cara, assim, ó, me desculpa, mas alguma coisa tá acontecendo aí. Alguma coisa tá acontecendo. E eu acho que é grande, eu acho que finalmente a gente vai conseguir ver esse corte. Eu espero muito que a gente veja. Vocês não vão se arrepender. Se quiserem que eu entre em mais detalhes, beleza, a gente faz um vídeo separado só entrando em todos os detalhes, com vídeo, foto, boto tudo aqui. Porque hoje mais é pra falar sobre a notícia desse levantamento de hashtag que aconteceu recentemente. Então eu dei um briefing pra vocês de como foi o caso do Esquadrão Suicida de 2016. Como foi essa tragédia. Mas se quiserem um vídeo, cara, beleza, quais vazamentos foram, quais mudanças na história, beleza, a gente faz um vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e divulga pra algum amigo. E ativa as notificações se não tiver ativado ainda. Mas é isso pro vídeo de hoje. E aí, o que vocês acharam? Vocês estão ansiosos? Querem ver o Esquadrão Suicida do David Ayer? O que vocês acharam do filme que saiu em 2016? E o que vocês acharam depois de eu contar pra vocês que, cara, o filme foi editado por um estúdio terceiro e não teve participação do David Ayer na edição final do filme? O que vocês têm a dizer sobre isso? Mas galera, não esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou.